A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na igreja gravando um culto para a noite, né? E nesse momento nós estaremos orando, né? Agradecendo ao Senhor. Antes de mais nada, já quero desejar aos queridos irmãos uma feliz Páscoa e que Deus possa estar presente, né, na sua casa. E nós estaremos orando nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante do Senhor, te agradecendo, ó Pai, porque hoje é comemorado, Deus, a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos, ó Deus, que nada disso tem efeito se de fato, ó Pai, Ele não nascer de novo nas nossas vidas. Senhor, nesta manhã eu quero te pedir pela Tua igreja espalhada na face da terra. Nós não estamos aqui, Senhor, juntos como igreja, mas estamos separados como igreja, porque a igreja somos nós. Que Tu possa nesse momento, Deus, alcançar o Teu filho, alcançar a Tua filha, ó Pai, que nenhum mal venha cometer a sua tenda, que nenhum mal, Pai, venha cometer a sua vida, Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, para que o Senhor continue nos livrando de toda essa dificuldade, Senhor. Pai, nesta oração eu quero estender, Deus, por aqueles que perderam os seus entes queridos, Senhor, ó Pai, visita, consola em nome de Jesus. Também eu quero te pedir, ó Pai, por aqueles, ó Deus, que se encontram internados neste momento, num leito de hospital. Visita-o também, ó Deus. Esta é a nossa oração. Tudo que for dito, tudo que for cantado, ó Pai, tudo que for ofertado, dizimado, que seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós iremos cantar neste momento o hino de número 62. 62. Leva-tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, trouxe a fé, a esperança do porvir. Nome bom, trouxe a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para a mente defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Ó, que nome tão precioso nos traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado Deus, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu.
agradecer aos irmãos que têm feito a transferência, aos irmãos que têm dizimado, que têm ofertado na casa do Senhor. E graças a Deus o Senhor tem nos abençoado. E eu quero recitar para você o Salmo 23, número 1, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É interessante que este salmo, ele não está em nenhuma condicional, né? Se o Senhor for o meu pastor. Mas é interessante que quando o Senhor é o nosso pastor, realmente nada vai nos faltar. E eu quero agradecer aos irmãos. A igreja tem feito a sua parte, aquele que tem precisado, aquele que tem necessitado, a igreja tem feito a sua parte. E a igreja só tem feito isso, né? Porque os irmãos têm dizimado e ofertado na casa do Senhor. Então, desde já, eu quero agradecer aos irmãos que têm entregado o seu dízimo, que têm entregado a sua oferta. Eu quero orar por você também neste momento. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Pai, a minha oração nesta manhã vai para o patrão do teu servo. Senhor, abençoe ele. Cuida, Pai, da firma dele, da indústria dele, do comércio dele, da loja dele, para que ele consiga honrar os seus compromissos e um deles, os seus funcionários. Amém. Pai, eu também quero te pedir nesse momento, por cada funcionário, que possa estar orando, Pai, para o seu patrão, para que ele venha, ó Deus, conseguir honrar os seus compromissos. Pai, eu quero te pedir pelo nosso país, pela nossa nação, Pai, quero te pedir pelo mundo, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando, ó Pai, do teu povo, cuidando até mesmo daqueles que ainda não te conhecem como único e suficiente Salvador, porque a tua palavra diz que a chuva vem para os justos, mas a tua bênção estende também para os injustos. Portanto, nós pedimos também nesta oração, incluindo a estes também. Pai, abençoe a tua igreja, cuida da sua igreja, Senhor, que esses dízimos e ofertas que são alçadas, ó Pai, que elas possam, ó Deus, abençoar o teu povo. E é isso que nós temos feito também. E toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, que não tem desamparado os seus, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, já quero nesse momento estar passando para a mensagem do Senhor Jesus. E nós hoje comemoramos, a Páscoa, que é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero nesta manhã trazer uma mensagem aos irmãos, cujo tema é esperança em meio à Páscoa. Esperança em meio à Páscoa. E eu convido vocês, mesmo em casa, a abrirem as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Êxodo 12, de 1 a 8. Desde já eu quero agradecer, aos irmãos que estão comigo nesta manhã, Nós temos aqui a Ana, a Elismaene, o irmão Júnior, a mocinha, a Júlia, o diácono irmão Antônio e a diaconisa irmã Maria Monteiro. Então, desde já, eu quero agradecer estes irmãos que têm disponibilizado do seu tempo para que este culto, então, possa chegar na sua casa. Êxodo 12, de 1 a 8, e o tema da mensagem desta manhã, esperança em meio à Páscoa. Olha o que diz o texto, meus irmãos. Diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito:
Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigias superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Vamos orar novamente? Pai, agora no transcorrer, no discorrer da Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, possa falar no coração do Teu filho, da Tua filha, assim como o Senhor falou no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Esperança em meio à Páscoa. Os historiadores dizem que durante 400 anos a 430 anos, o povo de Israel viveu sob jugo do povo egípcio. Isso durou em média 400 a 430 anos. Nesse intervalo, ou seja, no intervalo entre a 9ª e a 10ª praga, né, eles já tinham terminado a 9ª praga e agora eles estariam prestes, né, Arão e Moisés estariam prestes a anunciar a 10ª praga. Nesse intervalo, Deus pediu para que Moisés instituísse a Páscoa para o povo de Israel. Então, meus irmãos, nós vemos que nesse momento Deus dá uma pausa, né, nas pragas que vieram sobre o Egito, e nesse intervalo a Páscoa seria instituída. Mas nós podemos ver que nesse momento Deus estaria falando, né, algo para a sua igreja. Quando eu estava lendo esse texto, me veio à mente, né, que algo interessante. A Páscoa justamente veio no intervalo das pragas que sobrevieram sobre o Egito. Será alguma semelhança com os nossos dias de hoje? Né? Nós estamos comemorando a Páscoa e, no entanto, nós estamos num período de praga, ou seja, num período de pandemia. Olha só, né? Que interessante. Quer dizer, o mesmo que estava acontecendo com o povo de Israel está acontecendo conosco nos nossos dias de hoje, né? E é claro, meus irmãos, que a Páscoa era um preâmbulo da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também está vindo? Olha que interessante, que algo similar, né, com o que nós estamos vivendo. Mas é claro que eles estavam anunciando a vinda de Jesus para
remir os pecados, para ser o grande libertador do povo de Israel. Mas é claro que desde a criação nós vemos a própria Bíblia nos revelando que o Salvador ele já viria. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus diz ali, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Quem estava presente ali? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vemos também em Isaías capítulo 6, versículo 3, ali no templo, quando o texto diz, Santo, Santo, Santo. Eu até perguntei para um jovem da nossa igreja, o que significa esses 3 santos aqui? Ele não soube me responder, mas ele significa, o primeiro santo, Deus, segundo santo é o Filho, e o terceiro o Espírito Santo, ou seja, mostrando ali a presença da Trindade. Também vemos em Miqueias capítulo 5, versículo 2, E tu, Belém Efrata, posto que pequenos dentre as milhares de Judá, de ti sairá o guia que há de reinar em Israel, cujo as suas origens são desde a eternidade. Ou seja, o texto está também mostrando a vinda desse Salvador, ou o nascimento de Jesus. Isaías capítulo 9, versículo 6 também diz, porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós vemos também esse texto falando a respeito do próprio Jesus. Também vemos em Salmos capítulo 90, versículo 2, antes que os montes nascessem, ou seja, antes que tudo fosse criado, ele já existia. Então a Bíblia toda, meus irmãos, ela testifica sobre Jesus. É claro que no Antigo Testamento ela anuncia a presença desse Jesus, ou seja, o nascimento desse Jesus. E depois nós vemos no Novo Testamento o seu nascimento sendo concluído e também anunciando novamente a volta do Senhor Jesus. Vemos lá em João capítulo 14, ele já explicando aos seus discípulos a sua ascendência aos céus. Nós vemos também que o Jesus, ele é o próprio Logos, que significa no grego que ele sempre existiu. Ele sempre existiu. E uma das suas prerrogativas aí que nós vemos é a esperança. Jesus nos dá esperança. E em meio então à praga que seria anunciada para o povo do Egito, também consequentemente para o povo de Israel, Deus, quando ele pede para Moisés instituir a Páscoa, ele também dá alguns conselhos, que esses conselhos teriam algum significado muito grande. O primeiro conselho que nós vemos aqui, é claro que eu não coloquei numa lógica, mas um dos conselhos que o próprio Deus deu naquele momento, foi que o pão que eles estariam comendo ali nas suas casas, instituindo a ceia, esse pão não poderia ter fermento. O que significava isso? A Bíblia diz, que o fermento seria o levedo. E o levedo, no hebraico, meronias, ele tinha também a conotação de corrupção e pecado. Sem contar que o fermento naquela época, ele deixava o pão maior, mas também ele mofava ou estragava com uma maior rapidez. E a intenção do nosso Deus referente ao pão sem fermento era que de fato ele não queria que o povo de Deus se contaminasse.
explicando assim que eles não poderiam em nenhum momento se contaminar com nada, né? Eles não poderiam se contaminar com outros deuses, com outros costumes. Era também da vontade de Deus que eles não mentissem sobre tudo que Deus já tinha feito e iria fazer. Então Deus queria que eles não se contaminassem. E esse foi por isso que o próprio Deus, então, naquele momento, pediu que eles fizessem o pão sem fermento. Que nós, meus queridos irmãos, não possamos nos contaminar. Eu pouco vejo os noticiários na televisão, né? Eu não assisto televisão, mas eu tenho visto algumas notícias que não são nada agradáveis, né? As perspectivas são tristes, as perspectivas não são boas. Mas como eu disse para os irmãos, né, no começo da história, quando o povo do Egito, o povo de Israel começa a sair da terra dos egípcios, as perspectivas que eles tinham nas suas, podemos dizer, à frente, essas perspectivas não eram nada boas, né? Tinha muita coisa que eles teriam que enfrentar. Então, as perspectivas que havia na frente deles não eram nada boas, mas eles tinham um Deus que estava à frente de toda a perspectiva. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo nos nossos dias de hoje, as perspectivas que nós temos visto não tem sido boa. Quem tem Jesus tem esperança. E a minha esperança é que as nossas perspectivas sejam as melhores. Porque nós confiamos nesse Deus, nós confiamos em Jesus Cristo. Então, o fermento é para que o povo não se corrompesse diante das perspectivas que viriam. E eles tinham que crer que de fato o Senhor estava com eles. Em segundo lugar, meus irmãos, nós podemos afirmar que o tempero seria as ervas amargas. O que simbolizavam isso? As ervas amargas era justamente que quando eles sentissem o gosto delas, que eles lembrassem de onde Deus tirou eles. Que eles então lembrassem da escravidão que eles estavam passando. Então as ervas amargas era para eles lembrarem de fato de todo o período ruim, triste, de escravidão que eles estavam passando. Para eles lembrarem das pragas que sobreveio sobre o Egito, para eles lembrarem das dificuldades. Então, todas as vezes que eles sentiam aquele gosto amargo, eles iriam lembrar do tempo amargo de escravidão que eles estavam passando. Como Deus também operou em todos os momentos. Portanto, meus irmãos, que você também um dia possa lembrar desse período amargo que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo um período amargo, né? E que esse período um dia venha servir de lição para nós.
Que esse tempo amargo venha avivar a nossa fé. Que esse tempo amargo venha fazer com que nós cresçamos espiritualmente falando, para que nós possamos ter aí um amadurecimento no nosso convívio, na nossa comunhão, na nossa fé em Cristo Jesus. Que essas ervas amargas possam fazer que nós possamos a cada dia valorizar o próximo, o irmão, o amigo. Então, essas ervas amargas, elas tinham esse significado lá do passado. E que essas ervas amargas possam ter um significado um dia nas nossas vidas também. Terceiro e último lugar, nós vemos então o próprio Deus dizendo para Moisés, falar para o povo, que o cordeiro tinha que ser macho, sem defeito, o melhor. O que simbolizava isso? Esse cordeiro era o próprio Jesus. Era esse Jesus a qual alguns textos que no preâmbulo da mensagem eu disse, né? Era justamente esse cordeiro que iria se apresentar, que iria nascer, né? E nós vemos que esse cordeiro, ele tinha que ser o melhor, pois ele tiraria o pecado de todo mundo. E nós alcançamos essa promessa. Nós temos essa promessa. Porque aquele cordeiro que simbolizava no Antigo Testamento, na Páscoa ali no Egito, que simbolizava Jesus, este Jesus, ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou e hoje nós temos a vida e a esperança através deste Jesus. Amém. Portanto, meus irmãos, este é o Cordeiro que ali no Antigo Testamento ele foi celebrado. Este Cordeiro que ele foi instituído como símbolo do próprio Jesus. Hoje nós encontramos vida e vida em abundância, como diz em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida. É o próprio Jesus dizendo isso, né? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, né? Mas ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém. Nós vemos também em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o próprio Jesus Cristo. Por que ele fez isso? Qual foi o sacrifício de Deus? O que culminou de fato ele dar o seu único filho? Para que nós tenhamos vida e esperança. Qual tem sido a sua esperança nesses dias? Você tem tido esperança? Você olha lá no seu celular, né? E muitas vezes nós vemos um vídeo, ou muitas vezes nós vemos uma mensagem, e logo nós vemos lá o compartilhe, né? E nesta manhã eu gostaria que você não compartilhasse só vídeo, né? Não compartilhasse só notícias, mas eu gostaria que você compartilhasse esperança. É isso que nós devemos compartilhar para este mundo que já perdeu a esperança, né? Compartilhe a esperança. Poucas pessoas hoje estão, né, desejando uns para os outros Feliz Páscoa. Tenha uma boa Páscoa, né? Pelo momento que nós estamos vivendo de praga, como eles estavam vivendo lá no Egito. Mas nem no momento Deus deixou que o seu povo festejasse, né? Em meio à praga que eles estavam vivendo ali, mesmo assim eles festejaram, eles comeram juntos ali, eles se alegraram. E nós devemos no dia de hoje fazermos a mesma coisa. Devemos festejar, nos alegrar. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Compartilhe a esperança. Tenha a esperança.
Compartilhe isso. Compartilhe com o seu irmão, compartilhe com o seu vizinho, compartilhe com os seus amigos. Olha, tenha esperança. Assim como o povo de Deus ficou 400 anos presos, cativos ali no Egito, e em um momento Deus os libertou, Deus também vai nos libertar dessa pandemia. Tenha esperança, Amém. creia em Deus. Que nós devemos compartilhar essa esperança. Jesus é a única esperança. Eu não comungo da mesma ideia, meus irmãos, dessas notícias que aparentemente sobrevirão sobre nós. Não compartilho isso. Eu não compartilho, pensamentos negativos. Eu não compartilho aquilo que não aconteceu ainda. Sabe por quê? Porque Jesus é a minha esperança. Não devemos compartilhar algo que ainda não aconteceu. Devemos viver o hoje, o agora, crendo que o Senhor agirá. Que você não possa se contaminar com essas coisas. Mas que você possa olhar para o Cordeiro, a esperança que é Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém. Compartilhe a esperança. Tenha esperança. E eu quero concluir esta mensagem nesta manhã, falando para você, dizendo para você nesta manhã, feliz Páscoa. Amém. Ainda que não haja chocolate, chocolate está caro. Ainda que não haja o churrasco, mas que na sua casa não venha faltar o Cordeiro, que é o nosso Amém. Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelo Cordeiro, pelo Senhor, pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque Ele não falta nas nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Que nós não possamos nos contaminarmos com essas notícias, muitas vezes falsas notícias, muitas vezes política através dessas notícias, mas que nós possamos olhar para o Senhor. Que nós também, ó Deus, não possamos